Olá, boa tarde, boa segunda-feira para você. Muito obrigado pela companhia com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo. Nova semana começando, novo mês também. Seja um mês de felicidades para todos nós. Vamos aos destaques desta edição do Telejornal NT Sul. Onda de frio mata 3 pessoas em situação de rua no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, a Operação Inverno foi antecipada por conta das baixas temperaturas. Nós nos organizamos também com uma ronda noturna que vai das 18 às 22, rodando a cidade justamente para buscar e convidar aquelas pessoas em situação de rua que precisam vir para um lugar mais quente, né, para um abrigo. E ainda, Cachoeira do Sul registrou o 4º óbito por dengue este ano. A vítima era um homem de 82 anos com doenças pré-existentes que estava internado no Hospital de Caridade e Beneficência. Exposição a ruídos intensos pode causar surdez e outros problemas de saúde. Hoje uma reportagem mostra como a gente pode se proteger da poluição sonora. As pessoas às vezes estão expostas e não têm consciência que aquilo que estressa, que ela não dorme, que ela está imersa, né? Na verdade, a consciência vem através do contraste, né? Estão abertas as inscrições para concorrer à CNH Social. O programa do Detran do Rio Grande do Sul é para pessoas de baixa renda que desejam fazer a primeira habilitação, mudar ou adicionar categorias. Bernardo Miller vai trazer todos os detalhes já. O prefeito de Cachoeira do Sul fala sobre a proibição da venda de alguns alimentos na Feira Livre Municipal. Um comunicado entregue aos feirantes gerou grande repercussão. Aquele documento não foi autorizado pelo prefeito municipal. Nós tomamos ciência daquele documento que nada mais é do que as informações que já são contidas no regulamento assinado por todos os feirantes. E você de casa é meu convidado especial para fazer o NT Sul junto comigo, contar a sua notícia, contar como a semana começa aí onde você está, para também comentar as nossas reportagens. E o WhatsApp é um dos canais, talvez o canal prioritário hoje aqui para interatividade, porque você pode mandar o seu áudio, pode mandar o seu vídeo, uma foto e a gente põe na telinha. Então participe com a gente, 51997697129 ou comente nas lives que já estão no ar, facebook.com/TV Cachoeira e ainda o nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul desta segunda-feira está no ar. A chegada da primeira onda de frio intensa do ano provocou as primeiras mortes por hipotermia no Rio Grande do Sul. Na semana passada, um homem de 58 anos foi encontrado caído na calçada em Bento Gonçalves, na Serra. Os outros 2 casos aconteceram em Porto Alegre. Todos eles viviam em situação de rua. Na capital, a Operação Inverno foi antecipada em alguns dias devido às baixas temperaturas. Das 120 vagas oferecidas no ginásio do DEMAB, 83 foram ocupadas na primeira noite do abrigo emergencial. Além de dormitório, alimentação e cuidados de higiene, a estrutura conta também com o espaço PET. A gestão é feita por uma organização da sociedade civil. Nós nos organizamos também com uma ronda noturna que vai das 18 às 22, rodando a cidade justamente para buscar e convidar aquelas pessoas em situação de rua que precisam vir para um lugar mais quente, né, para um abrigo. Nem toda pessoa em situação de rua quer vir para abrigo. Além dessas 120 vagas, então, no ginásio do DEMAB, nós temos a nossa rede, né, que já é uma rede habitual, composta por organizações da sociedade civil e as nossas casas de passagem que também fazem essa abordagem. No mesmo dia em que o abrigo emergencial foi aberto, a capital confirmou a morte de 2 homens em situação de rua. Nós lamentamos, né, esse tipo de acontecimento, que é triste para todo mundo. O André, ele foi abordado só esse ano 15 vezes pelas equipes de abordagem nossa. Nós ainda não temos a causa da morte, fica a critério aí do IGP, né, da Polícia Civil, para entender como é que se deu isso. E a informação do segundo cidadão, nós ainda não temos a identificação dele, então eu não tenho
eu não tenho uma resposta completa para te dar. A rede de acolhimento da cidade conta ainda com restaurantes populares, conhecidos como bandejão, e albergues. Já os centros POP oferecem, além de alimentação, oficinas e atendimento social com equipe multidisciplinar para adultos, idosos e famílias em situação de rua. Eles sempre dão uma ajuda, né? Não deixam mal. Vem todos os dias aqui? Vem todo dia aqui. Aí depois eu vou lá no bandejão. Tem um bandejão lá no centro. Né? São 3 centros POP e o atendimento é feito todos os dias das 8 da manhã às 5 da tarde. Já os albergues e o ginásio do DEMAB fazem o acolhimento a partir das 7 da noite até às 7 da manhã do dia seguinte. Quando nossa equipe esteve lá, o local estava fechado para a higienização e do lado de fora, 4 pessoas aguardavam na fila. Fiquei sabendo pela gurizada da rua, o local aí vou ver se acesso hoje na casa, né? Pedindo se era que eu podia vir, tenho 60 anos de idade já. Então eu vim, né? Que a noite passada foi ruim para dormir. Na rua, muito frio, Mesmo tapado, com coberta, não conseguia dormir. A operação inverno deve acontecer pelos próximos 3 meses, com possibilidade de prorrogação. O ginásio do DEMAB ele vai se manter aberto neste período. Se nós enxergarmos ou bater em nós a necessidade de que precisamos abrir mais 2, 3, 4 espaços, nós vamos abrir, claro, né, para abrigar todo mundo que precisa ser abrigado. Trabalho muito importante, né? Imagina, a gente dentro de casa, nesse período frio, a gente já sente também todo o peso do frio. Imagina quem está na rua, né? Então realmente é um trabalho que tem que acontecer com toda a atenção necessária. Aqui em Cachoeira do Sul, inclusive na semana passada, a gente abordou um pouco do trabalho também que é feito pelo albergue. Se você não viu essa reportagem e deseja saber mais sobre o trabalho que está sendo realizado aqui, é só acessar aí o nosso canal do YouTube, Facebook ou Instagram, que a reportagem está disponível. Ainda sobre o município, Cachoeira do Sul registrou o 4º óbito por dengue este ano. Conforme a epidemiologia do município, a vítima era um homem de 82 anos com doenças pré-existentes que estava internado no Hospital de Caridade e Beneficência. As 4 mortes por dengue registradas em Cachoeira foram de pessoas idosas. A primeira foi de uma mulher de 83 anos, moradora do bairro Santa Helena, e aconteceu na segunda quinzena de março. A segunda, outra mulher de 87 anos, com doenças pré-existentes e moradora do bairro Soares. Ela morreu na segunda quinzena de abril. A terceira morte foi de uma mulher de 73 anos, moradora do centro e que também tinha comorbidades. Cachoeira é o 2º município no ranking de óbitos do estado do Rio Grande do Sul, ficando atrás apenas de Porto Alegre, que registra 12 mortes pela doença. São 847 casos confirmados de dengue na cidade. Com o objetivo de facilitar o acesso de pessoas em vulnerabilidade social ao mercado de trabalho e possibilidade de ter um documento tão necessário nos dias de hoje, o Detran do Rio Grande do Sul e o CFCs estão promovendo a primeira edição do programa CNH Social. As inscrições estão abertas, tem 1.500 vagas para a primeira habilitação de moto e carro e outras 1.500 para adição e mudança de categoria. A gente compartilha mais informações dessa bela iniciativa adotada aqui pelo CFC Guidária em Cachoeira do Sul, também acontece em todo o estado, conhecida também como CNH Social. Para a gente entender melhor como funciona essa ação, que já tem mais de 444 inscritos somente aqui em Cachoeira do Sul, conversar aqui com a Juliana Moraes, que é a responsável, a diretora de ensino aqui do CFC. Juliana, explica melhor o que é a CNH Social nessa ação que acontece em todo o estado do Rio Grande do Sul. Bom, a CNH Social, ela está sendo disponibilizada pelo governo do estado. São 3.000 vagas para todo o estado, sendo 1.500 para a primeira habilitação e as outras 1.500 divididas entre adição e mudança de categoria. Então, não é só quem não tem carteira. Quem tem carteira de carro pode tentar adicionar de moto e vice-versa. E também quem tem uma carteira B, hoje pode vir para tentar fazer uma profissional. Inclusive, também o exame toxicológico também vão ser isentos nesse programa. Então, assim, ela é 100% gratuita.
Não tem nenhum custo, desde a inscrição até todas as etapas, teórica, prática, nada tem custo, é totalmente gratuito. Que bacana. Quais os critérios para participar da CNH Social? Isso, a pessoa tem que ser cadastrada no CAD Único ou no programa Devolve ICMS. E esse CAD Único tem que estar feita a inscrição até 28 de fevereiro. Nós já pegamos alguns casos que a pessoa não tem ainda inscrição e quer ir lá fazer. Então, agora não adianta, porque só quem estava inscrito até 28 de fevereiro. Então, os outros vão ficar para uma próxima etapa, né, se houver. Ok, tá certo. São 1.500 vagas, digamos assim, são CNHs que vão ser ofertadas, tem um prazo para buscar essa inscrição. Isso. E o bacana é que vai ser um sorteio mesmo, né? É um sorteio, isso aí. O prazo é até 10 de julho, então ainda tem muito tempo, temos todo agora o mês de junho e mais alguns dias. 10 de julho fecha as inscrições e depois o sorteio dia 17. Tem um tempo para os sorteados virem fazer a inscrição, que é até início de setembro. Quem não vier vai ter uma segunda etapa do sorteio. Ok. Vai ser dia 16, segunda chamada 15 de setembro. Vai ter uma outra, pessoal que daí foi inscrito e não foi sorteado na primeira vez, vai ter ainda a chance, né, de ser sorteado, de ser chamado novamente. Ok, que bacana. E é importante a gente destacar esse tipo de ação, porque hoje o custo de uma CNH, por exemplo, categoria B, que é de carro, está em torno de R$ 2.800, um valor bastante elevado. Não é à toa que tem 444 inscrições, né, Juliana? Sim, com certeza a CNH hoje, ela não é mais um luxo, né? É uma necessidade, então todos querem ter, nem sempre a gente sabe que não é fácil, nem sempre a pessoa consegue, né, juntar o dinheiro ou parcelar, a gente sabe que é um valor que pesa, então muitas pessoas vão ser beneficiadas, né, com essa ação do Estado. Ok, a pessoa está cadastrada no CAD Único, também faz parte do programa Devolve ICMS. Ela precisa vir até o CFC, dá para fazer de maneira online? Explica essa inscrição para concorrer à CNH. Sim, existe a possibilidade no site do Detran, mas existe também conosco aqui. Como não há custo, a gente sempre orienta a pessoa de vir aqui, né? Porque é mais fácil, até eles ficam, a gente já pegou pessoas que fizeram no site, ficaram na dúvida se deu certo ou não. Então aqui eles vindo direto no CFC, eles já saem com comprovante de inscrição, com o número, tudo certinho, não paga nada por isso, tem que ficar ligado nisso, que a gente já sabe que tem fraudes, o Estado inteiro já está divulgando, inclusive o Detran, tem CFCs que cobram, então a gente tem que alertar isso para o cidadão, não deve pagar nada, né? Quem for em qualquer lugar tem que ficar sempre atento. Okay. Ela é gratuita desde o início até o final. Sim. E precisa trazer um documento específico para realizar essa inscrição? É o documento de identidade, somente. Nada do CAD Único, nenhum número, nada, as pessoas também nos questionam. No momento que colocar ali o documento de identidade, já consta o CPF, a gente coloca os dados do cidadão, já vai informar se tem direito ou não a participar. Ok. Juliana, obrigado. Parabéns pelo CFC Guidari ter abraçado essa causa juntamente com todo o Estado no sorteio, de certa forma, dessa CNH Social. Sim, nós que agradecemos e aguardamos a todos, então, venham se inscrever que ainda tem tempo. Tá certo, então fica o recado, Daniel, a gente compartilhando um pouco mais sobre essa bela ação que é a CNH Social. Você que está inserido no CAD Único ou no programa Devolve ICMS, corre, o prazo ainda é longo, vai até o dia 10 de julho, para você, quem sabe, ser sorteado nessa CNH Social tão importante. Lembrando que o valor de uma CNH é bastante alto, então se você for contemplado, aproveite essa grande oportunidade. Muito obrigado, Bernardo, pelas informações, e a gente deixa a sugestão também para quem está em outra região do país, que não aqui no Rio Grande do Sul, onde essa ação está acontecendo. Verifique aí também no Detran do seu estado ações dessa natureza, porque por vezes elas acontecem também, e eventualmente você, se enquadrar nestas circunstâncias, poderá também receber aí esta vantagem. Gente, vamos atualizar agora aqui algumas informações sobre o IP Saúde, Plano de Saúde dos Servidores aqui do Rio Grande do Sul. 15 instituições hospitalares do Rio Grande do Sul e 4 entidades representativas de servidores
firmaram um acordo de repactuação dos valores de diárias e taxas com o IP Saúde. O processo de litígio dos hospitais contra o IP foi iniciado em março de 2024. A primeira sessão de mediação ocorreu em novembro, mas a minuta assinada começou a ser construída em fevereiro deste ano. O novo modelo se baseia na premissa de remuneração dos serviços e ressarcimento de medicamentos e insumos em valores de mercado, tornando mais assertiva a apuração do gasto e a previsibilidade no pagamento das contas. A lista dos hospitais não foi divulgada. E eu quero convidar você de casa a mandar aí o seu recado, a contar a sua informação. O NTSul é feito sempre a muitas mãos, especialmente também com as mãos aqui do nosso telespectador, da nossa telespectadora. Sim, você conta a sua notícia, traz aí as suas percepções também sobre os diferentes fatos do dia. Manda uma mensagem pra gente no WhatsApp 51997697129. Pode mandar um áudio, uma foto, um vídeo. A gente põe na telinha. Daqui a pouquinho nós teremos já o nosso primeiro bloco de interatividade e, claro, como sempre, quero contar com a sua participação por aqui, tá bom? Para quem já está comentando nas nossas lives, no Face e no YouTube, muito obrigado. Já já a gente vê os recadinhos. facebook.com/TV Cachoeira ou nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Vamos falar um pouquinho agora sobre alimentação e sobre saúde, sobre nutrição. Tá chegando o nosso Nutri de A a Z com a Ellen Dávila. E hoje a Ellen traz um assunto que é muito intrigante para muitas pessoas, especialmente a questão de intolerância à lactose, um problemão, né? Algumas pessoas já nascem com essa condição, mas outras pessoas vão desenvolvendo a intolerância à lactose ao longo da vida. Às vezes é aquela surpresa. E aí, como lidar com isso? Quais são os impactos da intolerância à lactose para o nosso organismo? Tem como remediar? Tem alguma solução? A Ellen está chegando com informações que são muito valiosas, muito úteis para o nosso dia a dia. A intolerância à lactose é marcada por uma dificuldade da gente digerir a lactose. Mas o que é a lactose? A lactose é o açúcar presente no leite e nos derivados. Quando ela está lá no nosso intestino, porque a gente tomou um leite, comeu um queijo, e a gente tem essa deficiência da enzima lactase, que quebra, que digere a lactose, a gente tem alguns sintomas, como dor, inchaço, cólicas, em algumas pessoas até mesmo uma diarreia após o consumo da lactose. Então, na intolerância à lactose, a gente sempre vai ter uma sintomatologia clínica, às vezes mais presente, mais identificável e às vezes mais silenciosa. A gente divide a intolerância à lactose em 3 causas. A primária, que seria aquela que acontece ao longo da vida, a mais comum, né? Quando a gente vai envelhecendo, vai diminuindo a produção da enzima lactase, que é aquela que corta a lactose, que digere a lactose. A secundária, que pode ser causada por alguma infecção, por algum uso de antibióticos ou até mesmo pela alguma doença, como a doença celíaca. E a congênita, que é muito mais rara, mas que é uma condição genética em que a pessoa já nasce sem a enzima lactase. Mas essa é muito rara. Mas, Ellen, como é que a gente diagnostica então a intolerância à lactose? A primeira forma é retirando a lactose da dieta e avaliando se melhora ou não os sintomas. Mas também podemos fazer um teste de hidrogênio inspirado, que é menos comum. O teste mais comum para avaliação da intolerância à lactose é pelo exame de sangue. Então a gente acaba fazendo uma coleta de amostra de sangue para avaliar a glicemia e após essa coleta a gente ingere um líquido rico em lactose para avaliar a variação dessa glicemia. Se essa variação, de glicemia que está, por exemplo, em jejum 90 e subiu 20, mais do que 20,
significa que a gente não tem essa intolerância à lactose. Agora, se for menor que 20, aí nós podemos apresentar a intolerância à lactose. Isso porque quando a gente absorve a lactose, como a lactose é um carboidrato do leite, ela vai aumentar a nossa glicemia. Isso é sinal que a gente está conseguindo digerir bem. Agora, se não subiu, significa que ela parou lá no intestino. E parando, ela fermenta e acaba dando a distensão abdominal, gases e todos os sintomas que já comentamos. Como que a gente trata então a intolerância à lactose? A gente precisa entender que não necessariamente precisamos excluir 100% da lactose da dieta. Primeiro, a gente troca os leites que possuem lactose por aqueles que são zero lactose, ou seja, a indústria adiciona a enzima lactase naquele leite, transformando ele em um leite tolerável para essas pessoas. Também, se a gente não consegue usar estes produtos zero lactose, nós podemos comprar a enzima lactase. A enzima lactase vai nos ajudar a digerir esses alimentos zero lactose. Como é que a gente faz para usar ela então? Nós vamos usar ela em cápsula ou em sachê antes de ingerir o alimento que tem lactose, e assim a gente vai ter uma boa digestão. Também temos que pensar que na intolerância à lactose precisamos cuidar da nossa ingestão de cálcio. Alguns leites vegetais, para quem não tolera nem o leite zero lactose, possuem acréscimo de cálcio. Então vale a gente cuidar a tabela nutricional desse alimento para verificar se há cálcio ou não, porque é um nutriente muito importante. Além de consumir oleaginosas e vegetais verde escuros, que também possuem cálcio. Mas Ellen, qual é a diferença de intolerância à lactose para alergia da proteína do leite de vaca? Acontece que a intolerância à lactose é uma má digestão do carboidrato do leite, enquanto que a alergia à proteína do leite de vaca é uma reação imunológica com a proteína do leite, né, com a caseína. Então não confundam intolerância à lactose com a alergia à proteína do leite de vaca, até porque essa alergia é muito mais comum em crianças e bebês, né, e mais rara em adultos, enquanto que a intolerância à lactose é super comum em adultos. Se você desconfia que tem intolerância à lactose ou sente que esses sintomas estão presentes na sua rotina, não restrinja a sua alimentação por conta própria. Procure um nutricionista, procure um médico e cuide-se. E aí, gostou das dicas da Ellen? Aliás, se você de casa tiver uma pergunta sobre nutrição, quinzenalmente a Ellen passa por aqui trazendo dicas muito valiosas sobre nutrição, sobre saúde, não é? E você pode enviar a sua sugestão, a sua pergunta também, para que a sua dúvida possa ser respondida aqui no quadro Nutri de A a Z. Como é que você pode perguntar? Manda mensagem para a gente no WhatsApp, código de área 51 99769 7129. Aliás, você pode perguntar para todos os nossos comentaristas, a gente repassa aqui, nossa produção repassa para eles o seu questionamento, e é sempre muito bom ter também a nossa audiência interagindo aqui com os comentaristas, tá bom? Vamos para o nosso primeiro bloco de interatividade. Você de casa é sempre muito bem-vindo por aqui, tem vez e voz no Telejornal NT Sul. Vou começar hoje aqui pelas lives, tá bom? Grande abraço para você que está nos acompanhando por meio das nossas transmissões nas redes sociais, facebook.com/TV Cachoeira ou no YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Tá por aqui minha amiga Guacira Fraga, mandando seu boa tarde, dizendo que não perde nenhum NT Sul, mas que tá com muito frio. Tá frio mesmo, né? O Rio Grande do Sul tá sofrendo bastante com o rigor das temperaturas baixas. Não chegamos ainda oficialmente no inverno, mas o frio já deu o ar da graça, né, Guacira? Grande abraço para ti aí, boa semana. Daqui a pouquinho, inclusive, nós vamos ver a previsão do tempo para saber se esse frio continua mais tempo, se as temperaturas sobem um pouquinho, como é que a situação fica. Luciane Moraes está com a gente, obrigado Luciane pela companhia. Tá por aqui também o Nazareno Azevedo, grande abraço Nazareno. Muito obrigado pela companhia com a gente. A Suzana Hernandes, Cleone Pereira, a nossa gratidão a todos que separam aí um tempinho na correria da semana
na correria da hora do almoço para escrever para a gente. Daqui a pouquinho, recados também do nosso WhatsApp. Você de casa pode seguir interagindo com a gente, tá bom? Tá na tela aí o número do WhatsApp para você mandar o seu recado, a sua informação, 51997697129. A seguir, exposição a ruídos intensos pode causar surdez e outros problemas de saúde. Hoje uma reportagem mostra como a gente pode se proteger da poluição sonora. As pessoas às vezes estão expostas e não têm consciência que aquilo que estressa, que ela não dorme, que ela está imersa, né? Na verdade, a consciência vem através do contraste, né? Prefeito de Cachoeira do Sul fala sobre a proibição da venda de alguns alimentos na Feira Livre Municipal. Um comunicado entregue aos feirantes gerou grande repercussão. Aquele documento não foi autorizado pelo prefeito municipal. Nós tomamos ciência daquele documento que nada mais é do que as informações que já são contidas no regulamento assinado por todos os feirantes. O intervalo é rápido, nós voltamos já já. Meio-dia e 30, já estamos de volta aqui na telinha da TV Novo Tempo. Ótimo dia para você, bom começo de semana. E a gente sempre volta do intervalo aqui no Telejornal NT Sul, falando um pouquinho sobre as condições meteorológicas, né? Falando sobre o clima, sobre o tempo. Vamos ver então imagens da nossa câmera ao vivo aqui no centro da cidade de Cachoeira do Sul. Temos uma certa cobertura de nuvens nesse momento, né? O dia começou com sol, já com um pouquinho de nuvens também. Depois, pelo meio da manhã, essa camada aumentou um pouco e nós queremos saber como é que o tempo vai se comportar esta semana. Segue frio? Tem chuva? Não tem? Tá chegando agora o meteorologista Gustavo Verardo com essas informações. Olá a todos, um ótimo início de semana. Vamos começando a segunda-feira com uma condição de tempo ainda estável na região de Cachoeira do Sul. O destaque é que hoje o sol também aparece entre algumas nuvens e a temperatura máxima atinge até a faixa dos 19 graus, em uma tarde um pouco mais agradável do que nos últimos dias. Na terça-feira, mínima de 11 a 12 e máxima de 20. E na quarta, mínima em torno de 12 a 13 graus e máxima em torno de 21. O destaque é que nesta semana a tendência é de aumento da cobertura de nuvens. Os maiores acumulados de chuva vão se concentrar na divisa com Santa Catarina. Para a região de Cachoeira do Sul, a semana vai ser marcada basicamente por aumento de nebulosidade, mas não há estimativa de chuva significativa. Para o Rio Grande do Sul, atenção, tem alerta de chuva volumosa para a divisa com o estado de Santa Catarina, com acumulados que podem ultrapassar a faixa dos 90 milímetros a partir da quarta-feira. Então, há risco também de alagamentos na divisa ou estado de Santa Catarina. Nas outras áreas gaúchas, apenas aumento da cobertura de nuvens e temperaturas mais amenas. Por enquanto, não há estimativa de frio intenso. Uma ótima semana a todos e até a quarta-feira. E vamos ver agora mais recadinhos aqui de quem está de olho na telinha e está interagindo com a gente aqui também no Telejornal NT Sul, facebook.com/TV Cachoeira. Na live do Face está com a gente aqui a Marli Kellen Valardi, está nos acompanhando em Gravataí, região metropolitana de Porto Alegre. Muito obrigado, minha amiga, pela companhia. Bom comecinho de semana. Tá por aqui também a Isabel Machado. A Isabel está comentando as dicas da Ellen sobre a questão da intolerância à lactose. Assunto importante, não é? E a Isabel está dizendo aqui, o que me fazia mal era o leite de caixa. Aí ela fez o exame ali, terminou comprovando alguma coisa. Ela disse que não gosta muito do leite de caixinha, adora fazer arroz com leite, mas com leite de vaca. É isso aí. Obrigado, Isabel, pela participação com a gente e também pelo teu comentário sobre este tema. Tá por aqui o Heraldo Pedroso. Alô, Heraldo. Ótimo dia aí para ti, para tua família. A Sandra Ferreira também sempre nos acompanhando. Ela, o Everson e o Edson. Muito obrigado pela companhia, tá bom? Na telinha, nós temos aqui o recado do Plínio. Plínio é de Blumenau, Santa Catarina. Hoje meu pai está de aniversário, completa 95 anos de idade. Olha só que momento super especial. Plínio, obrigado pela tua mensagem. Nosso abraço para o seu pai. Acho que a gente não tem o nome dele aqui, né? Mas uma data tão impactante, tão marcante. A gente deseja felicidades, muitas alegrias e muita saúde acima de tudo. Muito obrigado aí pelo recado, um abraço para a família.
Bom, daqui a pouquinho mais recadinhos aqui na nossa tela. Você de casa também pode seguir interagindo com a gente. O WhatsApp é o 51 99769 7129. Gente, quem nunca se incomodou com aquele barulho insistente, barulho chato, seja no trânsito, na rua, às vezes até mesmo dentro de casa? Mas o que nem todo mundo sabe é que esse incômodo, que nem é levado a sério às vezes, pode se transformar em um problema de saúde grave. Estamos falando de poluição sonora. Dá só uma olhada na reportagem. Buzinas, motores de carros, freadas bruscas, obras, música alta... É difícil encontrar alguém que não fique irritado ao passar muito tempo em um lugar barulhento, não é verdade? Você gosta de barulho? Barulho? Fora de hora, não. Depende do barulho, né? Por quê? Incomoda, né? Tem algum som que incomoda muito? Som. Martelo, martelada. Você acha que alguns desses barulhos em algum momento já afetou sua saúde de algum jeito? Já, psicologicamente. Eu trabalho à noite, né? Aí quer descansar, força um pouquinho. Sabemos que um barulho muito alto pode fazer mal para a nossa audição. Alguns se consideram mais sensíveis do que outros. E talvez você já tenha se perguntado como isso acontece e por que os nossos ouvidos são tão sensíveis assim. A gente não tem uma sensibilidade a sons altos, na verdade, mas o nosso ouvido ele não é preparado para receber sons de alta intensidade, principalmente se ocorrer com uma certa frequência, né? Com uma frequência alta ou sons extremamente altos. Porque apesar de ele ter mecanismo de proteção, a gente tem células dentro da nossa cóclea, que é a estrutura responsável por receber o som, que se essas células são expostas a um ruído muito intenso, elas são lesionadas. E uma vez lesionadas, essas células ciliadas, elas não se regeneram. Cerca de 10 milhões de brasileiros convivem com algum grau de surdez. Estima-se que 35% das perdas auditivas estejam relacionadas à exposição prolongada a volumes elevados, como shows, festas e o uso frequente de fones de ouvido. No cenário global, a OMS alerta que mais de 1 bilhão de jovens correm o risco de perda auditiva e a maioria dos casos está relacionada à exposição prolongada de ruídos no dia a dia. A poluição sonora é considerada um problema de saúde pública. Alguns estudos mostram que, além do incômodo, essa exposição pode causar danos à saúde que vão muito além de problemas ligados à audição. Danos até mesmo irreversíveis. Isso porque o corpo pode ter respostas de estresse, liberando substâncias como a adrenalina e o cortisol. Então isso pode aumentar a frequência cardíaca, aumentar a frequência respiratória, alterar o calibre dos vasos do nosso corpo, favorecer o aumento de pressão, alteração de sono. Então vários sistemas podem ser afetados, principalmente se esses hormônios, que é a adrenalina e o cortisol, estiverem sendo liberados ali de uma forma crônica, né? Além de distúrbios como ansiedade, depressão, então isso também pode ser afetado. Pensando em possíveis soluções para minimizar os impactos da poluição sonora em uma grande metrópole como São Paulo, foi criada em 2016 a Lei do Mapa de Ruído Urbano, desenvolvido pela Associação Proacústica, com o objetivo de identificar os pontos mais barulhentos da cidade. O mapa de ruído é uma maneira que a gente consegue fazer visualmente, né, transformar num mapa com cores, os níveis sonoros que estão presentes em cada local da cidade. Então, através desses mapas, a gente vê quais são os locais que estão com uma contaminação sonora mais severa e onde a saúde das pessoas que moram nesses locais pode ser comprometida por esse excesso de ruído. A associação atua em suporte a prefeituras e estados do Brasil desde 2011, desenvolvendo projetos, legislações e iniciativas para conscientizar a população. Mas, embora já existam leis e medidas de fiscalização constantes que limitam o nível de barulho, o som alto ainda não é levado tão a sério pela maioria das pessoas. Como problema de saúde pública, ela tem que ser levada muito mais a sério. E a gente enxerga que hoje o maior problema que a gente tem é de consciência, né? As pessoas às vezes estão expostas e não têm consciência que aquilo que estressa, que ela não dorme, que ela está imersa, né? Na verdade, a consciência vem através do contraste, né? Então a gente precisa mostrar através desses mapas de ruído a situação atual para as pessoas e que elas tenham consciência de que existe uma solução. Então, para combater esse inimigo invisível,
Para se proteger da poluição sonora, a melhor estratégia continua sendo o cuidado individual, mudanças de hábitos e pequenas atitudes no dia a dia que podem fazer toda a diferença. O fone de ouvido ele não é um grande vilão se o paciente cuida do volume que ele está colocando. O uso hoje de jogos, videogames, então essa exposição é muito frequente em jovens. Então esses cuidados individuais do dia a dia, prestar atenção, pensar sobre isso, é o maior cuidado que o paciente pode ter com a audição dele, entendendo que uma vez que o ouvido foi lesionado, seja por um barulho intenso e rápido ou por uma lesão cumulativa ao longo do tempo, a gente não consegue reverter isso. É um cuidado que a gente precisa ter, né? E você de casa, que ruído aí que mais estressa, que mais incomoda no dia a dia? Trânsito, buzina, carro de som com volume acima do que seria natural, escapamentos de motocicletas. Conta pra gente, manda aí o seu recado nas nossas redes sociais, o WhatsApp está à sua disposição, 51997697129, o número para você participar. Gente, a comissão especial que vai analisar o projeto que cria o estacionamento rotativo pago em Cachoeira do Sul definiu como presidente o vereador Serginho Cos, do PSDB, relator, o vereador Edmar Garcia, do PL, e como membro, Alex da Farmácia, do Republicanos. Na reunião de instalação realizada sexta-feira, os vereadores agendaram uma audiência pública para o dia 10 de junho, às 19 horas, 7 da noite, na Câmara de Cachoeira do Sul, chamando a comunidade para debater a proposta. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou informações sobre o Produto Interno Bruto. De acordo com o organismo, o primeiro trimestre foi de alta, de 1,4% no Brasil. A economia brasileira cresceu 1,4% no primeiro trimestre de 2025 em relação aos 3 meses anteriores e 2,9% na comparação anual, de acordo com dados oficiais divulgados na sexta-feira pelo IBGE. O resultado ficou ligeiramente abaixo das expectativas do mercado, que esperava uma alta de 1,5%. A expansão trimestral foi impulsionada principalmente pelo setor agropecuário, que cresceu 12,2%. O desempenho é explicado pela recuperação da safra de grãos, especialmente soja, milho e arroz, que tradicionalmente concentram o impacto no PIB nos primeiros meses do ano. O setor de serviços também teve uma contribuição positiva, com um crescimento de 9,3% no primeiro trimestre, enquanto a indústria permaneceu praticamente estável, com queda marginal de 0,1%. Economistas projetam uma desaceleração nos próximos trimestres devido ao fim do boom agrícola e à manutenção das altas taxas de juros. Para todo o ano de 2025, o mercado financeiro espera um crescimento de 2%, de acordo com a pesquisa Focus do Banco Central, enquanto o governo projeta 2,4%. Um assunto polêmico que ganhou destaque no final de semana continua gerando preocupação entre os comerciantes da Feira Livre de Cachoeira do Sul. Ainda na sexta-feira, nós mostramos aqui no NT Sul um comunicado direcionado aos feirantes informando sobre a proibição da venda de determinados produtos que são tradicionalmente vendidos na feira. A medida gerou grande repercussão e chegou até as autoridades políticas da cidade, levantando questionamentos que ainda aguardam esclarecimentos. Bom, a gente esmiuça mais esse assunto, que gerou uma grande polêmica durante o final de semana. Inclusive, na sexta-feira, nós abordamos isso no NT Sul. A gente compartilhou o comunicado que alguns feirantes aqui da Feira Livre Municipal receberam ainda na sexta-feira. Isso decorreu durante o final de semana, envolvendo políticos aqui de Cachoeira do Sul, vereadores, e também, inclusive, uma situação do deputado cachoeirense Cláudio Tatti. Mas para a gente esclarecer melhor e dizer o que a Prefeitura pensa através desse comunicado, ao meu lado, o prefeito Leandro Balardim. Prefeito, o senhor inclusive esteve na Feira Livre Municipal durante o final de semana. O porquê daquele comunicado e o que a Prefeitura quer repassar com aquele tipo de aviso junto aos feirantes? Bom,
Momento importante de a gente esclarecer e trazer a público, né, informações verdadeiras e de forma mais transparente possível da palavra do prefeito. Sobre a Feira Livre, todas as regras estabelecidas em leis federais, estaduais e municipais são regras já de conhecimento público de todos os feirantes, de todos os profissionais que ali atuam. Então, nada disso mudou. A Feira Livre segue trabalhando e atuando normalmente dentro das legislações. O que compete ao município é administrar a Feira Livre. Está desautorizado qualquer outra informação ou palavra sobre o tema Feira Livre, até porque houve muita exploração política e demagógica sobre o aspecto. O que existe na lei não mudou. O prefeito não muda a lei federal, não muda a lei estadual. E as regras sanitárias feitas para a atuação de uma feira livre ou de qualquer comércio são estabelecidas por estas normas. Então, qualquer exploração de cunho buscando contrariedade, dizer que o prefeito é isso ou aquilo, não condiz com a verdade. Então, a prefeitura ela segue as regras já estabelecidas, todos os feirantes atuam conforme um regulamento que eles já assinaram, já se cadastraram e são sabedores disso. E nós estamos trabalhando para impulsionar a Feira Livre. Como eu disse em live nesse sábado, conversando com todos os feirantes, onde eu lá estou com frequência, onde eu acompanho há mais de 3 décadas o trabalho da Feira Livre, né? É que a Feira Livre ela segue sendo motivada por projetos que nós estamos trabalhando e estudando, como o Vale Feira. Determinamos o conserto de buracos, que lá tinha, determinamos colocação de lixeiras, que não tinha, determinamos o conserto imediato do telhado da cobertura da Feira Livre, que foi derrubado, né, parte dele por causa de uma árvore. Então, a nossa atuação é nesse intuito, é fortalecer, fazer com que a nossa Feira Livre seja potencializada. Mas, por lógico que isso afeta algumas pessoas que acham que isso não é correto. Então, cada um sabe o que tem que fazer lá dentro. Nós, como poder público, seguimos nosso papel, atuando e fazendo com que a nossa feira seja mais elevada ainda. Tá certo, prefeito. Sobre aquele comunicado, tem alguns itens que foram citados, um exemplo, leite, ovos, produtos que são de praxe ali na Feira Livre. E, de certa forma, alguns feirantes pegaram isso de surpresa. Lhe surpreende também a questão deles terem questionado essa questão e ter tomado essa proporção tão grande? Primeiro dizer que aquele documento não foi autorizado pelo prefeito municipal. Nós tomamos ciência daquele documento que nada mais é do que as informações que já são contidas no regulamento assinado por todos os feirantes, ou seja, o que está naquele documento, sem a minha autorização, volto a dizer, já é repetitivo naquele regulamento que todo feirante assumiu. Então, as regras já estão postas. Uma vez quando alguém atua nesse lugar, ele já assinou um regulamento, ele já é ciente, não precisa dizer mais o que você, jornalista, tem que fazer. Você já sabe das regras, então não precisa mais referendar isso ou ficar instigando isso. Então, esse documento não está autorizado pelo prefeito, as regras foram impostas por outras legislações, a gente aqui apenas cumpre e trabalha para fortalecer a Feira Livre Municipal. É esse o intuito, é esse o objetivo. Agora, a gente entende o porquê que algumas pessoas fizeram uma lambança em cima, quiseram um protagonismo, quiseram lacrar na internet, o prefeito é isso, é aquilo. Não, nada disso. Nós estamos fortalecendo a Feira Livre, estamos dando voz aos feirantes. Eu, particularmente, fui lá e frequento, semana sim, semana não, eu estou ali dentro da Feira Livre e ninguém vai fazer das nossas costas a sua escala política para destruir a nossa imagem, a nossa reputação, o trabalho sério, digno de um governo que trabalha noite e dia. A fiscalização ela deve aumentar a partir de agora? Teria que perguntar para essas pessoas que vieram a público falar mal da feira, que vão fiscalizar ou não vão fiscalizar, né? Nós seguimos o rito normal, né? Nós continuamos trabalhando para fomentar a Feira Livre, né? Todo mundo sabe o que pode e não pode e convém ao cidadão, né? Consumir, comprar, valorizar o que os nossos produtores produzem, as verduras, os legumes, as frutas, os produtos que eles trabalham com muito carinho, muito amor para a nossa população. Tá certo, prefeito. Boa semana para você. Obrigado, igualmente para vocês.
Ok, Daniel, a gente esclarecendo então a questão relacionada a esse comunicado que foi repassado a alguns feirantes na sexta-feira, onde a gente mostrou isso dentro do NT Sul, e agora a palavra do prefeito Leandro Balardim esclarecendo também pelo lado da prefeitura. Tá bem, obrigado Bernardo pelas informações. Então não tem mudança significativa em relação à Feira Livre, na verdade nenhuma mudança, né? As regras seguem exatamente as mesmas e a gente vai seguir acompanhando, né, essa situação. Bom, a gente sempre ouve aqui da nossa audiência, de boa parte, né, de que gostam muito das imagens rurais, de reportagens do interior, do campo, e agora tem uma reportagem que vem justamente nessa linha. A citricultura contribui para a geração de renda e empregos no meio rural, sendo uma alternativa viável para pequenos produtores. No município de Paim Filho, um jovem assumiu a atividade na propriedade e há 2 anos e meio está tocando, junto com a sua família, mais de 10 hectares com um pomar de laranja. Confira. Com microclima favorável e solo propício, o relevo vai formando paisagens habitadas pela citricultura. Foi o que encontramos no interior do município de Paim Filho, localizado no Nordeste gaúcho. Aqui, a atividade tem sido incentivada como uma alternativa de renda para pequenos e médios produtores, contribuindo para a diversificação da produção agrícola e a fixação das famílias no campo. A citricultura aqui em nosso município ela iniciou no ano de 1991, onde foram implantados os primeiros pomares. Hoje é uma atividade muito importante em nosso município. O nosso terreno aqui ele é bastante acidentado, como vocês podem ver, e a laranja aqui no nosso microclima se adaptou muito bem. Nós temos hoje implantados 130 hectares, na maioria desses hectares com a variedade Valência, e para as propriedades que têm essa cultura implantada está tendo um bom retorno financeiro. Agora também nós temos a proximidade da indústria que está instalada ali em Centenário, e essa cultura só tende a aumentar. Segundo o extensionista, a produtividade pode alcançar por volta de 50 a 60 toneladas por hectare e o preço também está atrativo. Isso tem despertado o interesse dos jovens e promovido a sucessão familiar. A citricultura também é muito importante em nosso município na sucessão familiar. Hoje um pomar de citros, você colhendo 50 toneladas por hectare, você vender a R$1, isso dá um retorno econômico aí de R$50 mil. O custo, sem pagar a colheita, se for feito com mão de obra familiar, é de R$10 mil por hectare. Então, sobraria R$40 mil. Essa juventude que às vezes sai, esses jovens que saem da propriedade para ir para a cidade trabalhar e ganhar um salário mínimo, se eles tiverem implantado 1 hectare de laranja, eles terão ali um salário de R$3.500 por mês garantidos, né? Há muitas famílias que os filhos estão voltando, né? São empregados e estão voltando aí para as propriedades para conduzir pomares e ter o seu próprio lucro, o seu dinheiro, a sua renda na casa dos pais, em si na propriedade que vai ser deles no futuro. Foi o que aconteceu com Matheus. Ele estava cursando ciências da computação quando entendeu que voltar para a propriedade seria mais lucrativo e interessante. Já está de volta há 2 anos e meio. Comecei a ajudar o pai aqui na propriedade e fui gostando, vi que tem rendimento, dá para sobreviver com isso. E daí comecei a cursar agronomia agora e estou ajudando na propriedade. Tu viu que era mais futuro você seguir aqui na propriedade de vocês do que seguir com uma outra carreira. É que acaba até ser melhor, né, trabalhar pra gente do que trabalhar para as outras pessoas. Anos atrás não dava muito rendimento, né? Então era difícil continuar aqui, mas como foi aumentando, e daí eu acabei dando a ideia pro pai de fazer agronomia e começar a trabalhar aqui, ele gostou da ideia e aceitou. Assim como Matheus, outros produtores também estão com essa percepção e a área da citricultura está ampliando em Paim Filho. A gente tem intensificado o trabalho técnico juntamente com a Emater para que a gente consiga e tem conseguido fazer a implantação de muitos novos pomares aqui no município.
Há 4 anos atrás, nós tínhamos cerca de 45 hectares no município. Hoje, a gente conta com praticamente 130 hectares implantados no município. Então, quer dizer que a citricultura ela teve uma evolução significativa nos últimos anos. E nós, como técnicos desta área, a gente também vê a citricultura aqui como uma maneira de desenvolver a economia na região. Orientados pela assistência técnica, o produtor foca na oferta de produto de qualidade ao mercado por um maior período possível. A gente tem 5 variedades aqui, que é a folha murcha, a Valência, a Rubi, a Saluciana e a Delta. Cada laranja tem um tempo para florescer, amadurecer. A Saluciana é a primeira que a gente colhe. Daí depois a Valência e a folha murcha, que é a última. Então é sempre escalonada a colheita, tratamento também. Porque conforme vai acabando no mercado, vai subindo o preço, né? Então a folha murcha, que é a última que a gente colhe, o preço sempre está maior do que a do meio, que é a Valência, né? A Emater Ascar acompanha essa evolução e proporciona oportunidade de aperfeiçoamento com eventos técnicos. Nós estamos estabelecendo um cronograma de apoio técnico também aos produtores, né? A produtividade está muito relacionada a manejo, mas principalmente a nutrição e a proteção do solo. Então nós temos uma meta importante aqui, com os colegas, é claro, do municipal e com o apoio das prefeituras, né? 2 prefeituras já criaram os programas específicos de incentivo à citricultura em função do retorno econômico para as famílias e também para os municípios, né? O ideal é que produção e preservação andem juntas, em uma relação harmônica. Na propriedade, os pomares de laranja dividem espaço com as caixas de abelha. A integração entre citricultura e apicultura traz benefícios para os 2 lados, fortalece o trabalho no campo e ainda diversifica a renda da família. Essa é uma atividade que pode ser incluída como renda juntamente com a citricultura, a criação de abelhas e a produção de mel. Aqui a propriedade deles, no total, eles têm 400 caixas de abelhas que agregam valor bom na remuneração da família. Além da abelha polinizar as plantas, ela produz o mel que depois é vendido, né? E entra como renda na propriedade. E é nesse cenário, onde tradição e inovação caminham lado a lado, que a citricultura segue ganhando espaço. Com o envolvimento de novas gerações, apoio técnico e práticas sustentáveis, o cultivo de laranjas em Paim Filho mostra força e potencial para continuar transformando a realidade no campo, colhendo frutos hoje e plantando o futuro de muitas famílias. Belas imagens rurais, né? Muito bom. Vamos ver agora recadinhos aqui da nossa audiência. Vamos para a tela, mensagens que chegam para a gente aqui pelo WhatsApp. A Rosélia, penso que se fez necessário esse esclarecimento por parte do prefeito. É importante para a comunidade clareza diante de situações como esta. A Feira Livre faz parte da nossa sociedade. Obrigado, Rosélia, pela tua mensagem, pelo teu comentário, né, sobre este assunto que gerou uma repercussão grande no fim de semana. Quem mais? Temos mais recadinhos. O Diego de Fraga, o uso recomendado dos fones de ouvido é de 60% da capacidade. Falando sobre essa questão que nós falamos ali da poluição sonora, né? Importante também essa dica. Obrigado, Diego. Quem mais? Mais recadinhos aqui. Mizaki Alves, de Fortaleza, Ceará. Sempre assisto a TV Novo Tempo. Que Deus abençoe. Obrigado, Mizaki. Grande abraço para ti aí, para todos os amigos no Ceará. Temos aqui mais recados. É a Nilza Milanese. Minha neta Manuela está de nível hoje. Desejo tudo de bom. Está morando em Recife. Um abraço bem apertado. Obrigado, Nilza, pela participação. Felicidades aí para Manuela, que celebra aniversário nesta segunda-feira. Muito obrigado a você de casa que separou um tempinho para escrever para a gente, para comentar as reportagens, para fazer as suas homenagens. É sempre muito bom a gente trocar aqui informações com a nossa audiência. Você de casa faz o NT Sul junto comigo, junto aqui com a nossa equipe.
Bom, NT Sul desta segunda vai ficando por aqui. Outras informações em nossas redes sociais. Você pode acessar o nosso Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Todos os conteúdos exibidos aqui são publicados também na página do Face. Mesmo vale para o nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo, e ainda o nosso Instagram. Fique com a Novo Tempo, canal da Esperança, e eu espero por você amanhã, a partir do meio-dia. Até lá, tchau!